segredos escondidos nas pedras do mar e ecos antigos que o vento quer lembrar. Há vozes que sussurram entre eras em conflito, como se o tempo fosse um véu frágil e infinito. Há caminhos que se dobram, destinos que se perdem, memórias que se rasgam, histórias que se escrevem. E se o passado não fosse uma linha, mas um chão onde cada passo abre portas à escuridão. Então, muito boa tarde a todos. Eu vou aqui apresentar o Joel e esta obra aqui, A Rota do Passado. Dizer-vos só que o Joel é estudante, já foi estudante de História, já também tirou o mestrado do ensino na vertente de História e está agora a tirar o doutoramento em Literatura, em Estudos Literários. Pronto, eu não vou estar aqui com muitos pormenores, que penso que não vale a pena, só dizer-vos que este livro é muito interessante, não só porque nos apresenta uma versão da história de Portugal muito, não só aliciante, mas também, do ponto de vista literário, muito, muito cativante. Os temas principais deste livro, eu depois vou deixar mais pormenores ao cargo do autor de apresentar, mas os temas principais deste livro têm muito a ver com o potencial que tem uma revisitação da história, sobretudo de alguns momentos da história de Portugal bem conhecidos, que estão no imaginário coletivo de todas as pessoas. Também se debruça muito sobre o choque das épocas, sobretudo de personagens diferentes. Este livro tem uma componente muito grande de viagem no tempo, isso é uma mistura entre história e também a chamada alta fantasia, e portanto põe em choque muitas personagens de épocas completamente diferentes e que depois muitas vezes até têm muitas dificuldades em comunicar entre si, têm hábitos culturais muito diferentes, e isso também parte daí também muito do interesse do livro, também parte daí. Falar-vos também que o autor na Rota do Passado também propõe o que podemos chamar de um efeito de borboleta. O que significa isto é até que ponto é que a alteração de determinado aspecto da história poderá ter, do ponto de vista de consequências, depois no futuro. E isso também é um tema muito interessante. Pronto, eu vou só fazer uma apresentação muito breve, dizer-vos também que, para além da Rota do Passado, o Joel já está publicado, ainda não é publicação oficial, mas já se encontra à venda o outro livro dele, O Fagar e a Foces, que é um livro que se debruça sobre uma das personagens da Rota do Passado e que mistura outros elementos que não só o elemento podemos chamar historiográfico da história, mistura também elementos de mitologia, sobretudo de mitologia ibérica, celta-ibera, e que tem muito a ver também com o imaginário, neste caso o imaginário da Figueira da Foz. Para além disso, o Joel também já publicou um livro que é mais científico, que é sobre o impacto que o visionamento de filmes e de séries pode ter no ensino da história, a utilidade que, sobretudo, estamos a falar de filmes e de séries históricas, e a importância que isto pode ter até para os alunos, não só do ponto de vista de cativar também os alunos para a história, mas também numa questão do próprio ensino, da própria propedêutica, de forma como eles podem aprender história através deste tipo de conteúdo. Pronto, eu fiz uma apresentação muito breve, porque o que importa verdadeiramente é o Joel falar da sua obra, e portanto passo a palavra ao Joel, e pronto, e o microfone também. Já agora, qual é? Sim.
Então, em primeiro lugar, portanto, eu agradeço a presença de todas as pessoas que aqui estão, até porque é um fim de semana, como sabemos, tem aqui bastantes constrangimentos, portanto, o preço do combustível vai aumentar e neste momento acredito que grande parte das pessoas estão numa fila para tentar meter combustível, portanto, porque é sempre esta correria quando acontecem estas situações. Agora voltando aqui ao livro e agradecendo também as palavras do Rodrigo, são sempre palavras muito simpáticas, o livro é sobre viagens no tempo, portanto, este é o tema principal da obra. Claro que depois tem aqui outras camadas e outros elementos, que é isso que eu irei falar e tentar apresentar tanto aqui hoje, mas o livro, acima de tudo, promete-nos e tenta meter-nos a pensar não só sobre o que foi a história, mas o que poderia ter sido a história. Portanto, esta é a grande questão que o livro levanta, daí, portanto, o Rodrigo tem mencionado aqui a questão do efeito borboleta, porque é isso que o livro levanta. Portanto, se todos nós, por algum motivo, pudéssemos viajar na história, cada um teria certamente uma intervenção, teria um desejo, teria uma vontade e certamente iria fazer um disparate, porque portanto, todos nós íamos acabar para nos beneficiar ou a nós ou a alguém que nós gostamos, íamos acabar por mexer com a história e provavelmente as coisas seriam diferentes. E partindo desta premissa e partindo desta ideia que era possível viajar no tempo, portanto, o livro conta-nos aqui uma aventura com 4 personagens e que depois vai envolver várias figuras da história de Portugal, que é isso que eu irei apresentar agora aqui. Então, começa tudo com uma viagem impossível. Portanto, dizem que a história é escrita pelos vencedores. E a pergunta que eu faço para começar aqui a apresentação é: e se ela pudesse ser reescrita? Portanto, se desse para alterar sempre que houvesse um problema? Se houvesse, de facto, este relógio que permitia viajar no tempo. Certamente, se isto acontecesse, haveria aqui uma grande disputa de interesse à volta deste relógio e à volta do tempo. E então, é precisamente por aí que nós começamos esta aventura. Olhar para o tecido do tempo e tentar perceber que, neste livro, o tempo é uma espécie de tecido que é maleável, portanto, dá para mexer. Portanto, e dando para mexer, dá para, por vezes, fazer estas viagens e estas interferências. Portanto, esta é a primeira parte, digamos assim, em termos de fantasia, em termos de ficção, a possibilidade realmente de alguém controlar e viajar no tempo. Portanto, essa é a primeira ideia. Isso daria o preço da eternidade, quer dizer, uma pessoa poderia viajar no tempo e ao longo de 4.000 anos ir aparecendo em várias épocas e a pessoa seria quase, portanto, imortal, ficaria para sempre. No fundo, as pessoas, quando querem ser imortais, fazem uma grande obra para que nunca mais ninguém se esqueça. Aqui, a pessoa podia acompanhar a obra em várias épocas, portanto, e esta era aquilo que eu diria o preço da eternidade. Para percebermos o livro, como eu digo, temos que abandonar tudo aquilo que nós achamos que é normal e possível e real. Portanto, a partir deste momento temos que perceber que agora vamos atravessar uma espécie de limiar que nos permite ver as coisas de outra forma. E essa outra forma é a forma como nós vamos então conseguir compreender o tempo. Como eu tinha dito, é uma espécie de tecido, pode ser torcido, até rasgado, dobrado. Claro que rasgado depois tem consequências e isso também na obra acaba por ter. Então, começando pelos personagens, para ser mais fácil de perceber. Nós temos aqui 4 personagens principais, portanto, e depois temos aqui alguns secundários. Eu vou começar por falar de 2 dos personagens principais. Portanto, o Tomás é o personagem principal. Os olhos do Tomás são os olhos do leitor. Tudo o que estiverem a ler no livro é aquilo que o Tomás está a presenciar, aquilo que o Tomás está a observar, porque ele é um jovem historiador, está prestes a acabar o mestrado e vai descobrir o relógio do avô dele, que também tinha sido professor de História. Ele vai encontrar o relógio do avô e vai descobrir que o relógio do avô permite viajar no tempo. E é aqui que começa a ação. Primeiro, o Tomás tem que perceber porque que o avô tem um relógio que permite viajar no tempo, depois, como é que aquilo funciona, e a seguir vai descobrir que perigos existem e quem é que quer aquele relógio também. Claro que no momento em que o Tomás, portanto, faz uma grande descoberta, ele vai confiar na sua melhor amiga. E a melhor amiga do Tomás é a Sofia, que está aqui. Ao contrário do Tomás, não é da área da história, é uma estudante de física, é uma pessoa racional, uma pessoa dos números, uma pessoa da ciência, que vai olhar para tudo isto de outra forma, mas vai complementar, porque esta ideia da física e da possibilidade de viajar no tempo é algo que interessa tanto à história como à física. E isso vai acabar por nos levar até, portanto, um debate interessante entre estas duas personagens, que são personagens de uma geração jovem. Depois temos aqui outras personagens principais. E então, temos o professor Valadares. Portanto, o professor Valadares é um académico por excelência, portanto, é um professor universitário, muito conceituado, é um professor, portanto, que já não tem que provar nada a ninguém, portanto, a carreira dele fala por si, mas no lado pessoal, portanto, as coisas não são assim tão boas como na vida profissional. E é ele, que é o orientador do Tomás, que vai ajudar o Tomás ao longo desta aventura. Mas ele é um homem extremamente
pouco crente, portanto, é um homem que não acredita absolutamente nada em Deus e religião, é um homem bastante à esquerda, bastante com uma visão totalmente diferente daquilo que a fé exige. E ao lado dele temos aqui o Frei Martinho, que é provavelmente o personagem cómico desta história, portanto, porque é um frade do século XIX que é arrancado do século XIX e lançam no século XXI, o que vai proporcionar, primeiro, o momento cómico, como é que um homem do século XIX de repente vai ver esta tecnologia toda, que para ele isto é tudo algo futurista. Temos aqui histórias tanto mesmo hilariantes, a forma como, por exemplo, posso aqui dizer, a forma como ele entra num carro, quando ele vê um carro a trabalhar, portanto, ele pensa que vai morrer, fica logo em pânico, porque aquilo para ele é algo totalmente diferente da época dele, e ao mesmo tempo é um homem que não perde a fé. Portanto, no mundo em que as pessoas estão todas a perder a fé, ele é crente, ele mantém a fé dele e vai entrar em choque aqui com o professor Valadares. Portanto, eles vão ser dois personagens que vão entrar constantemente em choque. De um lado a visão da ciência, do outro lado a visão da fé. E para quem ler o livro até ao fim, é para isso que aqui estamos, não é? Portanto, vai ter que perceber qual dos lados é que tem razão ou qual é que não tem, portanto, e qual dos lados é que vai complementar o quê. Portanto, é necessário depois perceber como é que vai ser essa discussão filosófica. Depois, falei aqui de 4 personagens principais, vou falar de um secundário, o Sirius. Portanto, vou falar de um personagem secundário, até porque daqui a um ano, portanto, haverá um livro só sobre este personagem também, portanto, Sirius Temporis, que é a personagem que vai criar o relógio. E é através deste personagem que tudo é possível. E depois vamos perceber a história de vida. Portanto, é um homem atormentado, um homem que sofreu muito na vida, e desse sofrimento, ao mesmo tempo, veio a genialidade para conseguir construir um objeto que permite viajar no tempo. E quem olhar para esta imagem e reconhecer alguns dos símbolos estão ali, nada do que está ali é ao acaso, tudo aquilo depois terá uma explicação no enquadramento do livro, porque é que está ali aquele quadro do Rembrandt, porque é que está ali, portanto, a águia dos visigodos, porque é que está ali, portanto, alguns dos mapas, tudo isto tem uma explicação. Portanto, é um personagem também importante. Sabendo que cada um destes 5 personagens representa algo específico, o livro, portanto, mete-nos na sua aventura, analisando aquilo que vão ser as intervenções de cada um destes personagens. Como é que tudo isto começa? Começa no sótão de casa dos avós de Tomás. Portanto, o Tomás é o personagem principal, o avô já morreu, a avó vive sozinha e o sótão está cheio de tesouros que o avô guardou lá. Guardou não, deixou. E o Tomás é um passatempo do Tomás, digamos assim, é aos fins de semana ir à procura de relíquias do avô, coisas antigas, e é assim que tudo começa. Portanto, começa, para quem ler o livro, logo na primeira página é isto. Portanto, está o Tomás no sótão de casa dos avós e descobre o relógio com um manuscrito. Ele começa a ler aquilo e parece que aquilo dá para viajar no tempo. E vamos ter viagens no tempo. Vamos ter viagens, por exemplo, ao século XIX, em que, portanto, imaginem o que é alguém, como qualquer um de nós, que de repente conseguia viajar no tempo. Cheirar, ver, sentir aquilo que estava a acontecer noutra época. Portanto, eles vão ficar deslumbrados, vão ficar fascinados, mas ao mesmo tempo também vão perceber que as viagens no tempo têm um preço. Portanto, isto não é um almoço grátis, digamos assim. Portanto, isto vai ter sacrifícios, vai ter consequências. E essas consequências, portanto, eles vão perceber rapidamente quais são e o que é que têm que fazer, portanto, para conseguir, de certa forma, colmatar ou corrigir aquilo que os põe em risco. Então, essa é a primeira ideia deste livro. É que mudar o tempo, ao mesmo tempo, tem uma consequência direta na pessoa que pode interferir. Tem responsabilidade, porque a pessoa tem que ter uma responsabilidade. Até que ponto é que é correto ou não, por exemplo, salvar alguém. Se calhar para salvar alguém vai-se condenar milhares de pessoas à morte que não eram condenadas. Como é que alguém consegue dormir com esse peso na consciência? Portanto, estas questões todas de destino versus livre-arbítrio, portanto, e como é que a responsabilidade sobre o passado recai em cima dos personagens, isto é algo que nos, de certa forma, mete a refletir sobre o que é que se pode ou não fazer. E depois temos aquilo que eu chamo o duelo da alma, que é o confronto entre a ciência e a religião. Portanto, ele está aqui presente. De um lado, o professor Valadares representa a ciência, do outro, o Frei Martinho representa a religião, e ao longo, tanto do livro, eles vão ter uma batalha mesmo, digamos assim, de ideias. Eles vão discutir um com o outro. Eles têm um episódio em que eles estão a discutir um secador. Portanto, um diz que o secador é ciência, o outro diz que o vento lá dentro é Deus. E começam a discutir até que ponto é que o secador é Deus ou é ciência. Portanto, e isto gera várias discussões a partir daqui. Portanto, temas principais: a fé, o destino, a humanidade. Portanto, ao mesmo tempo, isso está a ser combatido por aquilo que é a razão, o livre-arbítrio e o progresso. E cada um dos personagens representa estes dois lados, portanto, tanto Valadares como o Frei Martinho.
Temos aqui frases, por exemplo, como esta. O professor Valadares diz isto no livro. A ciência que me ensinou a procurar respostas também me ensinou a questionar todas as respostas que encontrei. Portanto, isto é a forma como ele vê o mundo, portanto, com uma dúvida eterna, portanto, duvidar de tudo. Portanto, por muito que as pessoas... isto é certo, não acredito. Portanto, tenho que confirmar, tenho que ter a certeza. Isto é a imagem daquilo que representa o professor Valadares. O lado cético e pouco crente daquilo que é o mundo. E ele responde, por exemplo, ao Frei Martinho, noutro momento do livro, tem razão, Frei, quando tudo é imediato, algo se perde. O mundo já não espera e às vezes nem sabe porquê. Mas a verdade é que já não vivemos ao ritmo dos sinos. Isto é uma forma de tentar demonstrar que a vida já não é o mesmo ritmo, tanto que era anteriormente. As coisas mudaram. Portanto, o século XIX tinha um ritmo mais lento, agora tem um ritmo mais rápido. Portanto, e essa velocidade tem uma explicação. E é a diferença de um homem do século XXI a tentar conversar com um homem do século XIX, acaba por ser isto. Depois o Frei Martinho tem outra frase para tentar, de certa forma, rebater aquilo que é dito, que é o professor fala como quem só confia na luz, que consegue medir, mas até a luz precisa de uma fonte. E esta é outra das frases que nos mostra, por muito que a ciência tente justificar tudo, há coisas que não têm justificação. E aí é a base da crença. As pessoas acreditam em algo ou não acreditam e isto gera discussões. E estamos aqui a falar como se fosse uma coisa simples, mas, portanto, há pessoas quase que se matam para discutir estas coisas, o que é que está certo, o que é que está errado. Provavelmente está toda a gente errada e muitos acham que estão certos. Portanto, esse é o mais provável. Depois, o que vale descobrir os segredos do tempo se não sabemos o segredo da própria existência? Portanto, é isto que Frei Martinho diz. Para que andar a tentar descobrir os segredos do tempo, perceber como é que funciona o relógio, se nós nem sabemos o que é que estamos aqui a fazer? Portanto, é esta a leitura que é feita aqui também. Depois temos aqui mais frases do próprio Frei Martinho. Ele cita o filósofo o São Tomás de Aquino, e diz que a razão e a fé devem caminhar juntas. A razão pode guiar-nos, mas a fé dá propósito. E também diz outra frase, portanto, do mesmo autor, ama o que faz, ama e faz o que quiseres, o amor verdadeiro. Guia, seja para a razão ou para a fé. Portanto, a ideia de que as pessoas devem fazer aquilo que gostam. Portanto, e isso é transmitido, ou seja, temos aqui ensinamentos, de certa forma, também com algum lado religioso. Portanto, a ideia da busca de significado, a ideia de andarem todos à procura de respostas, e cada um de nós pode ter respostas diferentes conforme a circunstância. É isso que nos é mostrado aqui. Portanto, a busca pelo significado, a busca por respostas, nem todos vemos isso da mesma forma. Portanto, e temos aqui dois personagens que mostram claramente, portanto, esses lados. Depois, eu acho que a parte cómica, digamos assim, do livro é quando o Frei Martinho começa a analisar aquilo que é a sociedade em que nós já vivemos e estamos habituados a viver aqui, mas aquele personagem, como é do século XIX, para ele é tudo novidade. E, por exemplo, uma coisa que lhe faz muita confusão é as pessoas estarem coladas aos telemóveis. As pessoas vivem coladas ao telemóvel. Aliás, ainda agora saiu a notícia que a maior parte dos acidentes estão a ser por causa das pessoas, estão ligadas ao facto das pessoas estarem a conduzir com o telemóvel na cara. Portanto, isso para mostrar um dos problemas da sociedade. E o Frei Martinho diz isto: antes as pessoas olhavam para as estrelas e viam Deus, agora olham para os ecrãs e veem-se a si mesmas. Portanto, isto é a forma como ele analisa a sociedade e ao mesmo tempo uma crítica àquilo que é a sociedade atual. E depois tem esta frase: o vosso século tem a humildade de um pavão. As pessoas hoje não são humildes, ou seja, há uma falta de humildade, a pessoa é muito, do modo geral, portanto a sociedade está mais egocêntrica, mais egoísta. E nós vemos isso quando foi a pandemia, vemos isso quando foi o apagão, vemos isso quando é qualquer situação de emergência em que as pessoas, portanto, é um salve-se quem puder, e se tiver que morrer o meu vizinho para eu me salvar, eu vou pisar em cima do vizinho que é mais rápido para subir lá acima. É um bocado esta mentalidade que este personagem tenta, de certa forma, desconstruir. Depois, ao longo do livro, eu falo muitas vezes do relógio como se o relógio fosse uma responsabilidade, um fardo. Ou seja, o relógio abre portas, permite viajar, mas ao mesmo tempo carregar o relógio é uma responsabilidade grande. A pessoa que carrega o relógio arrisca com a própria vida, arrisca a sua própria existência. Portanto, e este acaba por ser um dos problemas. Depois nós temos aqui, claro, se o relógio arrisca tudo isto, há pessoas que querem o relógio. E nós temos aqui duas grandes organizações que querem o relógio e lutam para ter o relógio. De um lado, temos a Custódia Temporal, portanto, que está infiltrada em todas as grandes universidades, todos os jornais, todos os governos. Portanto, eles são uma organização que controla o mundo e precisa do relógio para mudar a narrativa conforme eles acham que deve mudar. Atenção, eu estou a dizer que há duas grandes organizações, as duas acham que estão certas. Esta acha que a única forma de mudar o mundo é serem eles a mudar o mundo, eles a controlar, porque são os únicos com capacidade. Depois temos os guardiões do tempo. Estes guardiões acham que não se deve alterar a história. Portanto, esta é a lógica deles, é
Como é que se protege o tempo? Não alterando a história como é e é para manter. Isto depois vai levar-nos a grandes dilemas do que é que nós devemos alterar e o que é que não devemos. Como é que se deve proteger a história? E proteger a história, portanto, eu no fundo sinto que isto é quase uma missão, como professor de história, não é? Portanto, a história deve ser protegida e não deve ser assassinada, portanto, como muitas vezes é feita e destruída, seja por líderes políticos, seja até por próprios colegas de profissão. Portanto, muitas vezes a história é tratada ao pontapé. E por ser tratada ao pontapé, depois as pessoas também não gostam de história, porque depois a história muitas vezes é contada de uma forma quase miserável, digamos assim. Voltando aqui à obra e deixando esta parte da proteção da história, aqui a ideia é que o destino do mundo vai precisar de certas pessoas, não é só as personagens principais. E isto vai cruzar-nos com várias lendas e histórias de Portugal. Vai-nos cruzar com personagens fictícias e vai-nos levar para um sítio. Esse sítio é a Figueira da Foz. É apenas na Figueira da Foz tudo isto é possível. Ou seja, é lá que está o Nexus do Tempo, que é um local onde um local secreto, guardado, onde o tempo não existe, ou seja, não há passado, não há futuro, todas as linhas do tempo cruzam-se ali, uma espécie de ponto de equilíbrio, que tem uma explicação científica, tem a ver com as características geológicas do Cabo Mondego, tem a ver com a própria lenda que está associada à criação da cidade, e isso vai acabar por levar tudo para a Figueira. E esta é uma das características diferentes do livro. Normalmente os livros passam-se, sei lá, sem exagerar, se calhar muitos deles, uma grande porcentagem ou é Lisboa ou Porto, passa-se tudo em Lisboa e no Porto, e este passa-se na Figueira. Portanto, a Figueira aqui é que é o centro do mundo e não Lisboa ou Porto ou outra cidade internacional. Portanto, tentar dar, assim, de certa forma, um caráter prioritário àquilo que são as ações desenvolvidas na Figueira. O Nexo do Tempo tem uma guardiã, portanto, que é uma figura que não sai daquele local. Portanto, ela está ali, ela ajuda os viajantes, diz-lhes para que épocas é que devem viajar, dizem em que épocas é que eles devem salvar o mundo. Ela consegue ver o que se passa, mas não pode interferir. Portanto, é uma espécie de, sei lá, balança da justiça, digamos assim. Portanto, é ela que vai indicar aquilo que se pode fazer sem que ela própria o possa fazer. Portanto, ela vai ser fundamental para estas ações. E ela tem esta frase: o tempo não dá respostas claras, oferece escolhas, cada escolha tem um custo. Portanto, há um custo e cada tentativa de corrigir esse mesmo erro, portanto, essa opção, acaba por muitas vezes criar uma fissura no tempo. Portanto, e se o tempo se destruir, acabou a humanidade. Portanto, e esta é a ideia do livro. Portanto, o tempo é um tecido, se rasgarem e estourarem o tempo, acabou. Portanto, não existe mais nada. Portanto, o tempo tem que ser protegido. Portanto, esta é a ideia que é dada aqui. E depois, isto leva-nos para, não só, como eu disse, a parte fundacional da cidade, como leva-nos aqui a um mito fundador. Este mito fundador é a história de Fagár e Fosses, que é uma história que, portanto, está ali também disponível o livro à venda e a partir do dia 16 de maio já é possível, vai ser a apresentação oficial do livro, que já está neste momento à venda tanto no site da UC como no site como na Amazon, portanto está à venda nestas duas plataformas, irá estar em mais plataformas, portanto, possivelmente quem depois estiver a ver o vídeo, se calhar na altura em que está a ver o vídeo isto já está à venda em mais plataformas, mas à data daquilo que estamos aqui, à data de hoje, portanto, o livro está disponível portanto, nestas duas plataformas e conta a história da Figueira. E o que é que esta lenda nos vai contar? Vai-nos contar a história entre um soldado, o Fagár, e a Belónia Fosses, portanto, filha de um lusitano que vivia naquela região. Eles vão se apaixonar e é à volta destes dois personagens e deste romance que vai surgir a lenda da Figueira da Foz. Portanto, Fagár e Fosses, Fagár, portanto, significa Figueira, Fosses, portanto, são os afluentes do rio, Figueira da Foz é a história lendária da cidade, em que como é que estas duas personagens e o amor destas duas personagens vai dar origem, portanto, à árvore que simboliza, portanto, a própria Figueira na Foz do Rio Mondego. O Rio Mondego vai ter um peso também grande aqui nesta história. Portanto, a história é contada no Rota do Passado e depois é aprofundada no outro livro. No Rota do Passado é-nos contado, portanto, a história de uma forma quase, portanto, didática, em que há uma lenda, eles não podem casar, fogem, há um naufrágio, o rio, portanto, eles morrem os dois no rio, mas o rio fica comovido e devolve a vida ao Fagár. Não devolve a vida à Belónia, portanto, devolve apenas ao Fagár. E ele volta com uma função, ser o protetor da cidade. Quando a cidade precisa de ajuda, lá vem ele, com a sua marreta em punho, combater ao lado da Figueira. Portanto, esta é a ideia e a história que é contada. Claro que no livro depois vão ver que isto não é bem assim, isto é apenas um resumo, isto depois tem muito mais nuances e a própria história de vida deste soldado, portanto, é necessário depois ler o livro para perceber melhor isso. E depois há um momento do livro em que
é na biblioteca, neste caso da Figueira da Foz, que é escondido um livro que tem, portanto, uma parte fundamental para perceber aquilo que vai acontecer na história. Isto porquê? Porque um dos personagens diz que os livros têm uma energia especial e podem camuflar segredos melhor do que qualquer cofre. Isto sem dúvida, até numa altura em que tão pouca gente lê, portanto dá para guardar quase o dinheiro num livro, que as pessoas não vão às bibliotecas, não vão roubar o dinheiro do livro, portanto dá perfeitamente para guardar os segredos nos livros. E isto é uma das partes importantes aqui. Agora, falar do paradoxo. No livro há este paradoxo. Muitas vezes é levantada uma questão: até que ponto é que os nossos personagens, ao ter o relógio, podem salvar a história? Claro que se eu disser assim, garantir a fundação de Portugal e interferir para ajudar que Dom Afonso Henriques ganhe uma batalha, a maioria das pessoas vai dizer, sim, mas isso, pronto, para não alterar aquilo que é a história, é normal que eles vão interferir. Mas, durante este livro, eles vão ter que salvar Salazar. Isto vai levar uma questão, portanto, bastante difícil, principalmente para um personagem que é de esquerda e que vai ter que aceitar que ou salva-se Salazar, ou Salazar morrendo, Portugal vai entrar na Segunda Guerra Mundial e vai grande parte do país ser destruída. E então, para evitar isso, tem que se tomar uma decisão. Não vou dizer qual é a decisão, porque senão depois não vão ler o livro, mas de qualquer maneira, portanto, é este o paradoxo que é lançado aqui. Portanto, ou salvar um ditador, ou deixá-lo permanecer, porque há uma causa maior do tempo, que é transcendente àquilo que são as ações pessoais ou os gostos de cada um. Também neste livro há um concílio em que todas as grandes figuras da história, ou as principais, digamos assim, sentam-se à mesa. E nós temos aqui a imagem. Estas figuras estão aqui, portanto, dá para identificar algumas delas: Leonardo da Vinci, Einstein, Shakespeare, Dom Dinis, portanto, várias figuras da história de Portugal e história do mundo, vão se sentar numa mesa, vão conversar sobre o que é que se deve fazer, como é que se deve salvar a humanidade. E porquê é que estas figuras estão todas ali? Porque se a humanidade for destruída, eles aparecem da história, deixam de ser importantes. E o facto de eles quererem continuar a ser importantes faz com que eles tenham que sentar todos na mesma mesa para decidir isso. E quem é que vai liderar tudo isto no momento decisivo da história? É o Marquês de Pombal. Portanto, é o Marquês de Pombal que vai liderar isto. Em tempos de crise, portanto, é ele que consegue, de facto, liderar o maior concílio da história, que passa-se em Mafra, portanto, no Palácio Convento de Mafra, e ele tem esta frase, que eu acho que é muito reveladora daquilo que era a sua forma de pensar, que é: a história não espera por quem pensa demais. Ou seja, temos já de tomar decisões, não podemos estar aqui a pensar mais nisso. Outra frase que eu acho também importante para reflexão, que algumas das frases eu estou a meter aqui só para reflexão e para que haja um interesse no livro, há uma viagem que é ao futuro. Portanto, isto não é só viagens no passado, também há uma viagem no futuro. E no futuro há um personagem que diz que a verdadeira rebelião não foi esmagada com armas, foi dissolvida no conforto. Ou seja, muitas das vezes as pessoas não precisam de armas para tomar decisões erradas. Não é preciso alguém conquistar um país com armas. Às vezes, para se conquistar, basta no conforto. Se uma pessoa estiver sentada no sofá confortável, nem se apercebe, se calhar, que estão a tomar decisões por si que vão prejudicar. E quando acordarem, já é tarde demais. E isso, muitas vezes, é a mensagem que os maiores tiranos não precisam de ameaçar as pessoas. Precisam de dar-lhes alguma coisa e, sem a pessoa se aperceber, já está na mão do tirano. Portanto, e é isto que acontece, até porque nós depois vamos perceber que no futuro livros, filmes, documentos desaparecem. E isso leva-nos a pensar, tudo aquilo que nós conhecemos como conhecimento sólido hoje, se eles para amanhã desaparecesse. Se agora de repente queimassem todas as bibliotecas, destruíssem todos os filmes e proibissem determinados autores de publicar o que é que seja. Daqui a 50 anos, muito da informação que para nós hoje é comum, daqui a 50 anos não existia, ninguém sabia. E ninguém ia saber que existiu aquele filósofo, aquele pensador. Portanto, então às vezes a ideia que tudo é adquirido não é bem assim. Por vezes há coisas que estamos como adquiridas, de um momento para o outro perdemos e nunca mais voltamos a recuperar. Depois outra frase para reflexão. O Dom Sebastião, no livro, num determinado contexto, vai dizer isto antes de uma batalha. Não vamos esperar por um milagre, vamos ser nós o milagre. É isto que o Dom Sebastião diz no momento em que é preciso ajuda, é o próprio Dom Sebastião que com uma segunda oportunidade vai dizer isso. E porquê esta ideia da segunda oportunidade? Porque eu, ao longo do livro, uma das ideias que eu achei importantes de destacar foi a ideia de: e se nós tivéssemos uma segunda oportunidade, o que é que nós faríamos diferente? Então, e se o Dom Sebastião tivesse uma segunda oportunidade de mostrar o seu valor? O que é que será que ele faria diferente? Como é que seria a vida dele? Então, dando uma segunda oportunidade a alguns personagens da história, fiz aqui aquilo que se chama, portanto, ficção histórica, uma história alternativa, e tentei mostrar como é que poderia ser o mundo se esses personagens
ou essas personalidades, tivessem a oportunidade de mostrar o seu valor. Depois, muitas das vezes ao longo desta obra, mostra o presente com os olhos de uma personagem do passado, e isto é uma forma humorística de expor aquilo que eu acho que são os problemas da sociedade. Que é a minha visão, claro, portanto, aqueles personagens que eu criei, portanto, é a minha visão, a crítica é minha, e muitas vezes, portanto, são críticas que eu acho que a maioria das pessoas se revê nelas, em que muitas das vezes nós percebemos que o que é isto do tempo? Portanto, nós passamos o tempo a falar do passado, a imaginar o futuro e não estamos a aproveitar o presente. Então isto do tempo é uma espécie de algo que se recompõe, está sempre a recompor e nós temos que o aproveitar. Aproveitá-lo sem cair na ilusão da escolha, porque o livro leva-nos à ideia de que, imaginem que todas as escolhas que nós fazemos já foram escolhidas por outra pessoa e nós nem nos apercebemos. Nós estamos apenas aí numa armadilha, como esta imagem nos mostra aqui, que nós acreditamos, estamos a escolher o nosso caminho, mas na verdade alguém está a escolher por nós. É quase como aqueles produtos, muitas vezes pensamos que vamos comprar uma coisa que queremos, mas é ao contrário. Aquela empresa é que através da publicidade fez com que nós fôssemos comprar um produto que não precisávamos para nada. E depois fica lá na despensa um monte de tempo porque não era preciso. Mas a publicidade funciona tão bem que acabou por nos incutir, portanto, aquilo que foi essa venda. Portanto, é esta a ideia. E a ideia é que nós não podemos ter indecisão. Portanto, a história não pensa por quem espera demasiado tempo. Temos de ser mais rápidos, temos que agir. Agir e tentar construir alguma coisa. Ao longo desta obra, vários dos heróis são pessoas anónimas. Ninguém conhece. São pessoas comuns. Muitas vezes nós falamos dos heróis como quem é que foi o grande herói? Foi aquele rei? Foi aquele militar? E o trabalhador que fez com que aquilo fosse possível? Quem é que fez a grande construção? Não foi o rei que fez a construção. Então, ou pessoas que estiveram ali a trabalhar, grandes arquitetos, grandes construtores, mas eles ficam todos no anonimato. E essa ideia do herói anónimo ter que ser louvado e elogiado é a ideia do livro. E é isso que eu tento mostrar. Vivemos num mundo em que conta mais a aparência do que a essência. Reparem, se o tipo que varre o lixo durante 2 anos não varrer o lixo, toda a gente vai morrer com problemas de saúde porque aquilo ficou tudo entupido. Mas não é essa pessoa que é homenageada, que é louvada. E nós percebemos um bocadinho, quando foi a pandemia, o que é que se passava. Quando foi a pandemia, houve profissões, com todo o respeito por elas, mas que as pessoas ficaram em casa, porque ficando em casa conseguiam na mesma fazer o seu serviço. Houve outras, que se não fossem trabalhar, as pessoas morriam à fome. Se não fossem trabalhar, as pessoas eram um caos. Imaginem, bombeiros, polícias, pescadores, agricultores, não puderam estar em teletrabalho. Portanto, o polícia não teve em teletrabalho, o pescador não teve em teletrabalho. Isso mostra-nos que eles eram importantes. Mas não são eles que são elogiados, não são eles que são venerados. Muitas vezes nós veneramos e prestamos o culto a figuras que são, do ponto de vista funcional, irrelevantes para a sociedade. São importantes em termos culturais e valorizo isso, mas em termos daquilo que é o funcionamento, o mundo ia continuar a funcionar sem eles, por muito que isto seja injusto ou difícil de dizer. Isso é algo que eu mostro aqui, já vou dizer aqui algumas das figuras que eu acho que nós devíamos admirar mais. E depois a questão da tecnologia. Isto acontece muitas vezes. Nós estamos num bar, estamos num café, então 5 pessoas numa mesa e estão todas a mexer no telemóvel. E ninguém está a falar com ninguém. Estão todas agarradas ao telemóvel. E há aqui um personagem que diz isso. Então, mas se as pessoas é para estarem num bar com o telemóvel na mão, para que é que elas vão para o bar? Para isso ficam em casa. Porque assim estão em casa, estão com o telemóvel e vão falando. Para que a necessidade de sair para a rua se não falam umas com as outras? E isto acontece cada vez mais. As pessoas estão de tal maneira mergulhadas, portanto, na tecnologia, que nós vivemos quase uma espécie de sociedade de zombies. Portanto, é a única explicação que eu encontro. Nós às vezes estamos na rua e vão não sei quantas pessoas no telemóvel, quase vão umas contra as outras, no supermercado, quer dizer, as pessoas vão contra os carrinhos, vão contra tudo, as pessoas já nem sabem andar sem telemóvel. Eu acho que algumas pessoas, se de repente ficarem sem o telemóvel, caem, não sabem andar, estão habituadas a andar com o telemóvel para todo lado, portanto, acabam por se habituar a isso. E é isso que nos é levado aqui, portanto, neste livro, esta crítica também. É uma aventura épica, porque isto vai atravessar vários períodos da história, várias épocas, várias cidades. Passa-se no Antigo Egito, passa-se num futuro distópico, passa-se na fundação de Portugal, no século XIX, no século XVII, século XVI. Vai ter aqui vários momentos, portanto, importantes da história e vai-nos trazer esta mensagem principal, que é o legado do herói anónimo. E há uma personagem aqui, a Sofia, que diz esta frase. Hoje, os verdadeiros heróis continuam a ser anónimos. Portanto, os bombeiros que entram em casas em chamas, os médicos e enfermeiros que lutam contra a morte nas madrugadas silenciosas dos hospitais, esses são os heróis. E alguém lhes presta homenagem, alguém lhes presta culto, portanto, têm milhões de seguidores? Não têm. Portanto, os pescadores que arriscam a vida no mar para que as pessoas comam peixe, também não têm. Portanto, a sociedade é extremamente injusta. Portanto, a sociedade despreza, desvaloriza, muitas vezes profissões sem as quais as pessoas não viviam.
Sem um pedreiro, as pessoas iam construir uma casa? Não iam. Portanto, então, reparem, portanto, é um bocado isto. E o livro tenta trazer-nos esta mensagem, em que o personagem diz isto, e portanto, nós não estamos aqui para salvar o passado, estamos aqui para garantir o futuro. Para garantir o futuro, quando o tempo voltar a chamar, em segredo ou em trovão, haverá sempre quem responda, com alma, espada e coração. Portanto, isto é o que o personagem, o Valadares, diz no livro, e que nos mostra precisamente esta ação, esta valorização do legado do herói anónimo. Temos que o elogiar, ao mesmo tempo temos que salvar o mundo quando é preciso. Como é que salva o mundo? Fazendo boas ações. Portanto, é isto que este livro nos mostra. Portanto, o Rota do Passado não é um convite para o saudosismo, não é para as pessoas olharem para uma viagem ao passado e dizer o passado é que era bonito, eu queria viver no passado. Esqueçam, o passado está morto, não dá para voltar para lá. A ideia é aproveitar o presente. Só isso. Aproveitar o presente. E se a próxima história, ou se a próxima página dependesse de cada um de nós, o que é que nós iríamos fazer? Então, esta ação. Portanto, se o futuro de Portugal depende de mim hoje, o que é que eu hoje posso fazer? E fazer. Não é estar a pensar, devia ter feito isto. Não, faz. Portanto, não pensa o que vais fazer. Faz. E já. Portanto, esta é a ideia que o livro dá. Portanto, o livro mete-nos a viajar para trás e para a frente para depois dizer assim, o que interessa é hoje. Não interessa ao futuro, não interessa ao passado, o que interessa é hoje. Portanto, o passado são memórias bonitas ou feias, depende. E o futuro é uma expectativa, pode nem acontecer, exatamente como nós queremos. Portanto, o que interessa realmente é este momento. É viajar pelo passado, especular pelo futuro, mas aproveitar, portanto, aquilo que é o agora. Portanto, é o agora que nós devemos viver. E a viagem do Rota do Passado começa precisamente neste momento, no momento em que nós conhecemos o livro, sabemos que temos aqui uma aventura que nos pode levar, portanto, a um caminho inesperado. Portanto, estamos a falar de 658 páginas. Obviamente que eu fazendo aqui uma pequena apresentação, mesmo que eu tenha dito algumas frases, tenha falado de alguns personagens, eu não falei de 10% do que se passa no livro, portanto, não contei o que é que vai acontecer, contei apenas que há aqui um livro que nos mete a viajar. É um livro para quem gosta de história, obviamente, portanto, vai gostar mais porque tem vários períodos específicos. Para quem não gosta, não há problema nenhum. Porque o livro não é sobre a história, sobre o rigor da história. O livro é uma viagem, é uma aventura. Quem gosta de aventuras, esta é uma boa aventura. Uma aventura que nos vai meter aqui vários personagens a viajar por vários momentos da história de Portugal. Vai meter aqui situações altamente caricatas, cómicas. Acontece um pouco de tudo. Portanto, este é o objetivo deste livro. Tentar meter as pessoas a refletir. Acho que é importante este tipo de literatura. Eu, além dos livros que escrevo, eu gosto muito de ler livros que nos metam a falar sobre as viagens no tempo, gosto muito de filmes também sobre viagens no tempo, porque é uma forma de nos dar uma ideia. Portanto, nós não vivemos naquela época, como é que vamos ter uma ideia? Ou vamos ler algo que factualmente aconteceu, ou vamos imaginar. E eu acho que a imaginação é a melhor forma de viver. Portanto, nós, imaginando, alimentando o sonho e alimentando estas ideias, nós conseguimos tentar ver como é que é a realidade. E por isso, acho que é um livro, portanto, adequado. Não vou dizer para qualquer faixa etária, porque, portanto, se calhar para crianças mais pequenas isto é um livro muito grande ou muito aborrecido, mas isso se calhar a partir de 50 páginas já é tudo muito grande, mas de qualquer maneira, portanto, é um livro que eu acho que é interessante para qualquer pessoa que goste de ler, mesmo para quem não goste. É um livro para iniciar a leitura, acho que é interessante, porque a partir do momento em que começarem a agarrar estes personagens e a ver e a identificar com cada um dos 4 que eu falei ali, vão começar a simpatizar com cada um dos 4, vão começar a viver a vida de cada um daqueles 4 e vão conhecê-los. Vão ver quem é o professor Valadares, quem é a Sofia, quem é o Tomás, quem é o Frei Martinho, e vão simpatizar genuinamente com aqueles personagens, porque aqueles personagens em cada um destes 10 capítulos em que, portanto, é abordada a história, nós vamos conhecendo aquilo que foi o passado deles, o futuro, o presente, o que é que está a acontecer na vida daquelas pessoas, e acho que é uma viagem, portanto, bastante interessante que eu convido todos a fazerem. Claro que eu estou a dizer isto porque, portanto, eu escrevi o livro e agora, portanto, também estou a vendê-lo, portanto, quero que as pessoas o comprem, por isso é que eu acho que devem ler, não é? Mas ao mesmo tempo porque eu acho genuinamente que este é um livro que conta uma história engraçada, uma história cómica, uma história ao mesmo tempo séria. Se perguntarem se isto é um livro de comédia, não é de comédia, tem partes cómicas, tem partes tristes, tem partes muito tristes, mas é uma aventura, portanto, é uma aventura que vale a pena ler para depois continuar com outros livros que acabam por complementar tudo aquilo que nós temos aqui. Antes de terminar a apresentação, portanto, dizer que este livro, para mim, foi uma grande responsabilidade, uma grande aventura. Eu comecei a escrevê-lo sem saber quantas páginas é que o livro ia ter, mas o meu objetivo era que não passasse as 200 páginas. Tinha menos 200, este era o objetivo. Entretanto, comecei a escrever e o primeiro capítulo nunca mais acabava. E eu pensei, não, vou escrever, seja o que for. Quando cheguei às 600 páginas, pensei, bem, é melhor começar a pensar num final para o livro, é melhor realmente isto acabar porque o livro está a começar a ficar demasiado extenso.
mas o livro tinha que ficar com esta dimensão, porque senão algumas das viagens, algum do amadurecimento dos personagens, algumas das transformações na vida dos personagens não eram possíveis acontecer se fosse muito rápido. Quer dizer, se fosse muito rápido, nós não víamos personagens a mudar a sua personalidade, a mudar a sua visão, e por isso é que o livro foi um bocado longo e extenso. É como eu digo, portanto, é um livro que eu acho que é importante ser conhecido e ser divulgado. Ele está a ser lançado sem editora, portanto, por opção, não porque eu não tenha falado com algumas editoras, mas não se chegou a acordo, e por isso ele está sem editora, o outro também vai estar, e estou sempre disponível se alguma editora quiser fazer uma proposta razoável, justa, portanto, estarei sempre interessado, como é óbvio, para negociar, mas só se for uma proposta interessante e justa, como é óbvio, porque senão os livros vão continuar a sair na mesma. Tenho mais livros em agenda, estou neste momento, portanto, o terceiro livro sairá daqui a um ano. Tenho outros livros, sem ser desta aventura da viagem no tempo, portanto, prontos também depois para sair, porque alguns dos livros eu escrevi-os e deixei-os na gaveta. Agora estou a rever e a tentar lançar, e o objetivo é realmente que as pessoas conheçam, portanto, algumas dessas histórias, conheçam também a história de Portugal, mesmo de uma forma ficcional. A história de Portugal está aqui a ser contada e acho que é sempre interessante, tanto conhecerem um pouco mais. Portanto, basicamente, é isto. Portanto, não sei se alguém depois tem alguma questão, mas, portanto, o livro penso que é isto que está apresentado. Tem um pouco da história do passado que dá para confrontar com a evolução que tanto se foi alterando até à atualidade. E até o que é que devemos melhorar, para fazer para melhor, pois o resultado seja mais positivo. Isso, portanto, é um bocadinho problemático depois, portanto, nós ainda vamos aprendendo, vamos vendo e vamos corrigindo aos poucos. Mas é muito positivo nós conhecermos um pouco a história para depois disso termos uma base e essa base nos ajuda a enfrentar um novo caminho e esse novo caminho que seja um pouco melhor do que o anterior. Aliás, até sei lá, dando a conhecer mais nas escolas, vamos para as bibliotecas, sei lá, dando conhecimento para ter. Muitas vezes a pessoa deixa passar, tanto ou nem se lembra ou qualquer coisa, mas para tentar alertar a história, a nossa história, que nos enriquece a nós e nós ficamos mais satisfeitas com isso. Sim, eu agradeço e concordo completamente. Acho que realmente a história deve ser mais valorizada e o livro realmente tenta fazer isso, tenta pegar em pequenos episódios da história, alguns deles menos conhecidos, e tentar transformá-los numa espécie de lendas ou de histórias mais interessantes para tentar cativar, porque eu acho que muitas vezes a história não é cativante da forma como é lecionada, como é contada, e estes livros são uma alternativa, porque é uma forma das pessoas, através de uma forma não tão didática, educativa e ligada àquele prisma, conseguirem perceber um momento da história de Portugal. Por exemplo, nós temos aqui diálogos em que nós temos aqui o Marquês de Pombal a falar, se calhar é mais interessante ver como é que o Marquês de Pombal supostamente falaria aqui, que é ficção, do que estar a ler um texto do próprio Marquês de Pombal a falar. Portanto, então acaba por ser esse um dos desafios e realmente eu acho que é importante e era importante até para as escolas, portanto, estarem mais envolvidas nisso, que eu acho que depois esse também acaba por ser muitas vezes um dos problemas, é que muitas vezes falamos que os alunos não querem ler. Eu sei que isto é polémico o que eu vou dizer aqui, mas os professores também não querem. Portanto, há uma grande quantidade de professores hoje que não incentivam os alunos a ler porque eles próprios não leem. E depois querem que os alunos façam um milagre de conseguir ler quando eles não leem, ou quando eles não têm projetos de literatura ou de leitura. E eu digo porque, portanto, em algumas escolas que tive, os alunos não sabiam onde é que ficava a biblioteca. Portanto, eu levei-os à biblioteca pela primeira vez. Pronto, eu sou professor de História, portanto, acho que há professores que já deviam ter tido essa obrigação muitas vezes de levar os alunos à biblioteca. Portanto, sou eu que vou ensinar onde é que é a biblioteca. No primeiro ano em que chega a uma escola, algo muito errado se está a passar ali, algo muito errado se está a passar com o ensino em Portugal. E se isso não for corrigido, portanto, penso que daqui a uns tempos, portanto, as crianças vão achar que um livro é um artefacto. Portanto, e o livro é algo que eles uma vez viram, porque o avô tinha um que apanhou pó e estava lá guardado, portanto, no sótão. De tentar, ou pelo menos fazer com que algo seja um bocadinho melhor, porque o lugar que as coisas estão a acontecer é a forma
forma como os jovens estão a ser educados, a forma como as aulas são dadas, o tipo de agressividade que há entre todos e as pessoas até são aliciadas para serem agressivos para com os outros. Acho que isto está muita coisa que ou tem que desaparecer, ou pelo menos reduzir. Sim, acaba... Isto começa nas famílias, esta base começa nas famílias, a forma como os pais tratam os filhos e vice-versa. Portanto, depois disso isso reflete-se no desenvolvimento do mesmo, no relacionamento com as outras pessoas, na sua vida diária. Portanto, acaba por ser um intercâmbio que depois tem os seus reflexos. Em tudo, que é mesmo assim. Sim, e isto nós estamos aqui a falar, provavelmente daqui a 3 ou 4 anos as consequências ainda vão ser piores, porque portanto, se realmente não for feito nada agora, vai ser bastante complicado. Mas pronto, é como eu digo, acho que cada um deve fazer o seu papel, tentar fazer o melhor possível, eu estou de consciência tranquila, tento fazer sempre o melhor. Este livro é também nessa tentativa, apesar de eu ter feito o livro sem grandes expectativas, porque eu fiz o livro realmente na altura, foi porque eu gosto de escrever, e era uma forma de estar a escrever. Mas acho que o livro acaba, por certa forma, poder ajudar também nesse sentido, no sentido dos jovens terem aqui uma alternativa para tentar incentivar esses hábitos de leitura que eu acho que se perderam, e ao mesmo tempo ter orgulho na história de Portugal, que eu acho que este é outro dos problemas. É que eu acho que hoje, até por questões que vêm fora da história, por outras áreas, criou-se um bocado de narrativa do oprimido versus opressor, em que há uma espécie do opressor, que muitas vezes é o português e a história de Portugal, há o oprimido, coitadinho foi maltratado pela história de Portugal, e agora então vamos começar a ter medo das palavras e alterar a história. Por exemplo, já cheguei a ver manuais em que muitas vezes a palavra descobrimento já não vem lá. Parece que tem-se vergonha de dizer descobrimentos. Não tem que ser vergonha, houve descobrimentos. Portanto, isso está mais do que documentado e bem explicado. Portanto, houve descobrimentos. Portanto, houve europeus que descobriram um novo território. Não quer dizer que não vivesse lá ninguém. Portanto, isso são coisas que às vezes eu acho que a história está a começar a entrar nesses... digamos assim, essas questões mais sociais, mais complexas, temas tabu, como temos que pedir desculpa pelo aquilo que foi a nossa história. Não, nós não temos que pedir desculpa pelo aquilo que é a nossa história. Quer dizer, eu não tenho que pedir desculpa nem pelo que os meus pais nem os meus avós fizeram, quanto mais pelo que os meus antepassados há 500 anos fizeram. Portanto, eu não vou pedir desculpa por ninguém, muito pelo contrário, eu vou ter muito orgulho na história de Portugal, vou contá-la, portanto, exatamente como ela foi, e é assim que ela tem que ser transmitida. Nós não podemos continuar a ter medo de dizer as coisas, medo de ofender esta pessoa ou aquela, porque isso não é contar a história como ela é. Portanto, a história tem que ser contada de forma rigorosa, imparcial, e tem que ser difundida aquilo que é a nossa história e a nossa cultura, porque isso é uma obrigação da disciplina de história, da disciplina de português e da literatura em si. Portanto, difundir aquilo que é a nossa cultura. Como é que nós vamos difundir a nossa cultura? Contando a nossa história e quem são os nossos protagonistas. E não os diminuindo, nem tentando julgá-los à luz daquilo que é o século XXI, porque nós hoje temos uma espécie de nova Inquisição em que as pessoas julgam e contam a história à luz daquilo que é os novos tempos. Claro que um homem do século XVI não tinha a mentalidade, nem a forma de estar, nem o pensamento tem um homem do século XXI. Portanto, não vamos agora dizer, portanto, ele agia de forma errada. Nós não vivíamos na mesma época, não conhecemos a mesma história. Não, portanto, isso é quase um exercício demagógico de empatia, que muitas vezes é feito. E o é feito por maldade, muitas vezes é feito com esse intuito, por revisionismo histórico, ou é feito por ignorância, que também muitas vezes é feito. Também, além de pessoas maldosas, também o que não falta são pessoas ignorantes. E depois acabamos de ter aqui um problema em que a história não é ensinada como deve ser, os jovens não têm orgulho de Portugal, e depois vão dizer barbaridades que muitas vezes são vinculadas até pela classe política, por sociólogos, por comentadores. Há uma série de pessoas, e o Rodrigo está aqui ao lado. O Rodrigo, portanto, é alguém que estuda, portanto, história de uma forma muito profunda, e certeza que muitas vezes houve barbaridades na televisão, pessoas a dizerem coisas de história que não são da área da história, tanto que nos leva realmente a grandes questões de como é que é possível alguém estar a tratar a história assim e ninguém vir a público dizer não, isto está errado, isto não pode ser dito. Portanto, isto tem que de vez em quando, como eu digo, dar um murro na mesa e dizer isto é para respeitar e as coisas são para ser contadas exatamente como elas foram e não como alguns queriam que tivessem sido. Sim. A ouvir em primeiro lugar os historiadores. Não é? Acho que acaba por ser por aí. Pronto, e podemos então terminar, não sei se acho que não há mais nenhuma questão, já. podemos terminar. Sim. Obrigado a todos. Então, uma salva de palmas.